Então, boa noite a todo mundo, sejam bem-vindas, bem-vindos, né, a mais um encontro, a gente fala encontro, né, porque já está habitual. Gostaria de saber se vocês acessaram a aula que foi gravada, porque aqui na minha região, aqui na minha cidade foi feriado, vocês puderam acessar a aula da semana passada, da palestra? Sim. Sim. Bom, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, também eu abro, a gente pode se estender um pouquinho mais hoje, eu abro para perguntas também, do tema que a gente trabalhou, né, na semana passada, tá bom? Ok, então hoje, bom, todo mundo está acessando... Ah, obrigada, Nancy, obrigada. Todo mundo está acessando o material? Espero que sim. Eu vou deixar aqui o link, deixem acessar aqui o link, também, se o pessoal... Estava aqui conversando, e meu sonho ainda, assim, espero pronto realizar, deixar antes ainda o material para vocês, tá? Aí, para vocês terem acesso, tá com a data... Não, de hoje pesquisa. Deixar uma semana antes, assim vocês têm acesso ao material, tá bom? E aí já vem, né, para a aula com o material. Tá? Vou deixar aqui nas mensagens do chat, tá? Quem não teve acesso ao link, pode, ele está aberto aí, vocês podem ver aí e baixar o material, tá bom? Então, como hoje a gente fala pesquisa, né, mas ainda estou bolando como a gente vai fazer essa pesquisa, assim, juntos. No entanto, eu vou falando de pesquisas, é um encontro para a gente ir falando de pesquisas. Então, me interrompam quando quiserem, não tem problema, no final também tem algumas perguntinhas, como geralmente eu estou fazendo com vocês, tá? Mas vou passar hoje um tema, se vocês já viram, vou começar compartilhando minha página aqui com vocês. Aqui. Aqui. Então, compartilhando aqui com vocês, vou diminuir um pouquinho. Ah, gente, espera aí que eu tenho mania de botar tudo escuro, né, porque tem pessoas que... E aí, aqui, personalizar aqui. Aí, vou botar assim, que eu acho que fica mais fácil. Aqui. Então, pronto. Então, aqui é nosso... Só vou diminuir ele um pouquinho para poder ver vocês aqui do ladinho, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa, sejam bem-vindas, estou vendo que já temos 10 participantes, então, bom, 9 comigo, 10, então sejam bem-vindas, bem-vindos. Então, hoje a gente vai falar, né, a gente fala de grupo de pesquisa, mas a gente vem falar de uma pesquisa, tá? A gente vai falar da teoria de flow. Antes, a teoria de flow é de um autor que eu já também postei para vocês ali o material. Este autor aqui, vocês conseguem falar? Vamos começar com o nome dele. Vocês conseguem falar o nome desse autor? Mihaly? Quem é descendente de russo, ou de ucranianos? Ou será que alguém consegue dizer se... Olha só que interessante, eu acho um barato o nome desse autor, né? Não sei se vocês vão escutar, mas vamos lá, vou botar bem alto aqui, para vocês escutarem o nome do autor, porque é bem diferente. Escutaram o nome do autor? É o Mihaly, todo mundo fala do Mihaly porque não sabe falar o nome dele. Enfim, tá? Então, a gente vai falar sobre ele, sobre a teoria do flow, que significa fluir, é a teoria do fluir. Eu vou falar um pouquinho deste material, até separei algumas páginas para vocês darem ele... por causa dos direitos autorais, a gente vai passando por partes, né, não dá para passar todo o material inteiro, então, mas esse material o primeiro, segundo, terceiro capítulo são interessantes, tá, onde ele explica, tá? E depois a gente tem dois artigos também, né, o Flow no Trabalho, seu relacionamento com bem-estar, que a gente vai falar um pouquinho também sobre eles. Mas antes, vamos começar um pouquinho sobre a teoria. Vou baixar aqui. Aqui a teoria do que é o flow, né? Sobre o que significa. Em que momento esse flow aparece? Então, o Mihaly é um psicólogo russo, foi ele, há muitos anos atrás, que desenvolveu essa
essa teoria do flow, ele foi percebendo como as pessoas, elas se envolviam numa atividade, né, e o que é interessante, que antes conheço a teoria do flow muito, porque ela é muito forte dentro da psicologia esportiva, e trabalhei muito tempo lá, mas eu não conhecia a relação dela com a felicidade. E o pessoal diz, ou seja, a teoria dele comenta que não... que você estar em estado de flow não quer dizer que você é feliz. Me chamou muito esse conceito, né, essa relação, porque justamente fala aqui, né, como eu coloquei aqui para vocês, deixa eu aumentar um pouco aqui, vamos explorar o flow para aumentar a produtividade e a felicidade, né, então a psicologia positiva, ela aparece no ano de 2000, mas a teoria do flow, né, ou do fluir, ela é muito antes, ela 20 anos antes, né, o Mihaly já trabalhava com ela e falava desse engajamento ou dessa relação de comprometimento nas atividades. Por isso a gente traz hoje as duas pesquisas que estão relacionadas ao bem-estar e ao trabalho, por exemplo, ao esporte, né, então é isso que a gente vai ver hoje. Então, primeiro, como sempre, né, explicar o que é o flow, né, como o Mihaly ele apresenta. Ele fala de um foco total, a absorção completa na tarefa em questão que vocês estão fazendo. Tem alguma atividade que vocês se sintam assim? Vocês sabem me dizer? Alguém? Acho que tirou aí o mudo do microfone. Tá mudo aqui. Sou eu. Eu tenho, quando eu estou mexendo com as plantas, eu só penso nas plantinhas, eu me desligo do mundo total. Então, Kátia, então esse exemplo, né, quando estou fazendo planilhas, ai, Carlos, você é como eu, você gosta de dados, Carlos? Eu amo dados, eu me perco nos dados, nas análises estatísticas. Isso mesmo, então, nesse momento... Ah, Graciane, oi, Graciane, desculpa, que aparece aqui o nome Carlos. Meditação, Gil, muito bom. Computador do meu marido. Ah, tá bom. Então, esse momento de envolvimento, né, não diria nem compromisso, mas a gente está envolvido, a gente está absorto naquela atividade, né, e nada mais é o que a gente conhece por flow. É difícil explicar, né? Só quando você... Tá, então, perda da autocrítica, né, desaparece as dúvidas e as preocupações, e você tem, né, não é felicidade, mas digamos que um momento de euforia, né, de um sentimento intrínseco de satisfação e significado pelo fato de estar fazendo essa atividade, né, e pode ser muito, muito particular para cada um, né, então a leitura que eu trago para vocês, né, ele vai trazer atletas em competição, a gente escuta muito isso de atletas, né, também não sei se é porque eu trabalhava com essa teoria dentro do esporte, mas no coaching, estudamos isso, onde coaching e o coach estão em sintonia. Ah, bacana, deixa eu abrir aqui. Então, comprometidos. Ah, legal. Não sabia disso daí. Sou formada em coach, fiz uma formação em coach, mas não sabia disso. Né? Mas olha que interessante. Ai, gente, aqui eu me perco, vou ter que... Equilíbrio, né? O desafio equilibrado com a habilidade para fomentar esse flow. E diz que o flow melhora o desempenho e experiência pessoal. Porque realmente você... É como se não negasse, né? Como se abaixasse o off de todos os sentidos e só fica para aquilo. E passa tempo, passa horas, né? E vai as pessoas do lado falando, né? Como se você desligasse para o resto e você fica absorto naquele, ou digamos, engajado naquela atividade, né? E pode passar horas. Então, aqui tem os dois textos que vocês têm no material, o flow no trabalho e o seu relacionamento com o bem-estar, né? É uma pesquisa descritiva. No mês passado, eu falei um pouquinho dos tipos de desenho de pesquisa. Então, essa pesquisa, que dança, consegui isso, ai, que bom, ai, que delícia. Ainda mais movimentar o corpo é muito bom.
Então, ele é um estudo descritivo, onde os autores fizeram uma amostra, né, eles aplicaram um questionário e são bastante pessoas, aplicaram um questionário para um grupo de pessoas, e depois analisaram estatisticamente, né, tiraram as informações desse questionário a partir desse flow no trabalho. E o outro texto é uma revisão narrativa, onde não fizeram nenhuma intervenção, nem fizeram nenhuma pesquisa, digamos assim, entrevista com pessoas, mas os autores, eles estudaram a respeito e relacionaram a felicidade e a teoria do bem-estar. E ali fala um pouquinho também do flow, da teoria do flow, tá? Então, essas são as duas que a gente vai ver. Eu vou continuar um pouquinho mais na teoria, e aí a gente já parte para aqueles 2 artigos. Então, para eu sentir ou ter uma atividade, né, envolvida, né, com flow, eu tenho que ter metas claras. Geralmente elas são simples, né, não são, né, essas metas muito complexas, onde tem muitos tópicos, então é uma meta muito clara, né. Vou pegar o exemplo da Kátia, a Kátia mexendo com suas plantas, né, suas flores, né, então é muito, algo que você já fez, não é assim, por exemplo, você nunca vai ter um flow, um sentimento de flow, ou entrar em flow, influir, em uma atividade nova. Isso não vai acontecer. Sempre vão ser atividades que você já pratica há um tempo, tem um certo prazer, né, em fazer aquilo lá, tá? Então, direção clara, facilita o processo, né, enfim. Feedback imediato, então você tem essas respostas que você está fazendo, né, digamos que de maneira, não sei se dizer correta, ou está dando o resultado que você está fazendo, vamos pensar por esse lado, né? Isso também ajuda porque você vai reforçando constantemente. Então, você faz e tem o que você está esperando, né? Então, vamos pegar também o exemplo da Kátia. A Kátia, né, mexe com suas plantas, mas não mata as plantas, né? Vamos pensar por esse lado. Elas ficam mais bonitas, imagino eu, cada vez mais, né? Então, por isso ela se envolve assim. Um atleta, vamos pensar em um atleta. O praticar cada vez, né, vamos pensar um nadador, né, cada vez tem melhor tempo, o desempenho é melhor, isso no trabalho, do mesmo jeito, né, porque, então assim, e aí eu falo para vocês, a gente gosta daquilo que dá certo para a gente não, né, podemos sentir um pouco de atração para desafios, mas, boa noite, Sandra, tudo bem? Mas a gente não vai ter, por exemplo, atração ou estado de flow naquela atividade que a gente tem dificuldade. Então, isso é uma característica importante para ser considerada. E a concentração intensa, né, o envolvimento total nesse momento presente, tá? Então, como você perde, como eu comentei antes, né, a gente perde a noção de tempo, é foco naquilo que você está fazendo. Então, pensem que para a gente considerar que é um estado de flow, como a gente fala, ou está em um estado de flow, você precisa ter essas 3 características, tá? Ok? Então, algumas estratégias práticas, né? Vocês podem perguntar, Constância, posso treinar isso? Posso? Claro que pode, né? Então, por exemplo, primeiro definir metas claras, ou uma atividade que você goste, né? Acho que tem alguém com o microfone, tá? Quer perguntar alguma coisa? Alguém? Não? Ok. Uma atividade, então, que tenha esse feedback, né, rápido, isso também ajuda que você se ajuste e vá mudando, e evitar distrações para prolongar nesse estado de flow. Muitas vezes, quando eu estou com meus dados, vamos dizer assim, ou minha análise, obviamente eu faço o trabalho em horários onde minhas crianças estão na escola ou horário que elas não estão em casa. Por quê? Porque outro dia minha filha, né, de 8 anos, me interrompeu, eu até contei, 47 vezes. Então é impossível entrar em estado de flow com essas intervenções, vamos dizer assim, né? Ok? O que mais? Flow no trabalho e flow no lazer. Tem diferença? Aí depende, a gente tem os famosos workaholics, né? Os que gostam do trabalho, se sentem, né? Gostam do que fazem. Então, não tem essa diferença. Depende de cada um, tá?
Então, no flow no trabalho, fluir no trabalho, teria que ter, né, os objetivos profissionais claros, desafios estimulantes, não podem ser desafios muito altos, porque a pessoa, ela vai perdendo o interesse, né, como eu falei para vocês, a gente gosta daquilo no que a gente é bom. Se a gente tiver muita dificuldade, a gente desiste, tá? Então, feedback constante e possivelmente esses feedbacks são positivos, né? No lazer, atividades prazerosas, engajamento voluntário e a liberdade de criatividade. Então, assim como o exemplo da Kátia, a gente tem a biodança, né? Temos as atividades artísticas de pessoas que ficam pintando em horas e elas se perdem naquele momento, né, de tão engajadas e absortas naquela atividade, né, e como causa prazer. Então, depende, né, de cada pessoa. Aí, outro ponto importante é a relação entre flow, né, o estado que aumenta esse foco e essa criatividade, e produtividade, resultados melhores e mais eficientes. Isso a gente também hoje sabe que quanto mais a gente pratica uma atividade, melhor a gente fica nela. No começo, talvez, né, é difícil, porque a neurociência explica isso, mas depois, com a prática, a gente diz que o cérebro, ele tenta otimizar as atividades, né? Antes a gente falava de uma economia da energia, né? Hoje não se vê assim, diz que ele tenta otimizar, né, as atividades. E depois, o terceiro ponto é a felicidade, esse bem-estar pessoal e satisfação com as atividades. Alguns desafios e limitações. Então, nem todas as atividades, elas são adequadas para provocar esse flow, esse estado de flow. Alguns elementos podem ser que a atividade seja difícil, os objetivos não estejam claros, a pessoa não tenha feedback, então todos esses elementos a gente precisa estar atento, né? Um equilíbrio necessário, como eu falei, desafio e habilidade para evitar estresse, e o burnout, né? Assim, a gente submetido a uma atividade que sempre nos causa desgaste, o resultado, né, pode ser, não quer dizer que vai ser, mas pode ser o esgotamento que pode levar a um burnout. Né, o burnout, eu acho que vocês entendem, que é esse estresse crônico, né, esse desgaste, a pessoa que a gente só consegue tratar a partir de psicoterapia e medicação, né, fármacos, tá? Que mais? E alguns passos, né, que o pessoal, né, eu achei interessante trazer. Então, flow como aliado da produtividade do bem-estar, continuação, né, de pesquisas, né, que o pessoal termina sendo o conhecimento dessas pesquisas e incorporação do flow no dia a dia. Pode ser nas atividades prazerosas, né, de lazer, perdão, atividades de lazer ou de trabalho. Então, vamos ver nossos dois artigos aqui, que vocês têm eles aí, se vocês quiserem abrir eles. Então, aqui eu vou diminuir. Vou colocar ele aqui, desse lado aqui. Então, aqui o primeiro artigo é esse, aqui. O primeiro artigo é esse flow no trabalho. Deixa eu só buscar vocês. E eu perdi vocês. Vou botar vocês aqui pertinho. Isso. Aqui, melhor. Então, flow no trabalho e seu relacionamento com o bem-estar. Então, vou ler só o resumo, para a gente, né, ter uma ideia, não sei se vocês conseguem ver aí. Então, como eu falei para vocês, só passando, é um artigo onde a gente sempre vai ter a característica de uma pesquisa, onde a gente tem uma entrevista, um questionário, ele faz uma teoria, os autores apresentam uma teoria, tá? E aqui, no final dessa introdução, dessa parte teórica, a gente geralmente tem uma pergunta, né, e tem uma pergunta, um problema, e vai ter como é que se diz? O objetivo do estudo, né, quando o trabalho, ele é sério, tá?
Então, aqui fala do flow, e aqui a hipótese se a relação positiva é significativa entre o estado de flow do gestor e a autoaceitação. Tá? Aí trazem a metodologia de como foi realizada essa pesquisa, que ela tem que ter todos os dados, né, quantas pessoas, que material eles utilizaram, quantas pessoas acessaram, aqui foram 152 respondentes, né, uma boa amostra, né, de onde é esse grupo, eu preciso saber toda essa informação, tá? Aí como fizeram as análises estatísticas, e depois começam os resultados e a tabela aqui, né, dos dados, né? Então, por exemplo, aqui eu falo no trabalho, teve essas dimensões, bem-estar psicológico, estas outras, então, mas é assim, muito número. Vamos ir na solução, uma correlação, enfim, tá? Quem tiver interesse, né, de ler ele inteiro, nós não vamos ler ele inteiro, tá? E depois a conclusão. Vamos ficar aqui no resumo, que já traz toda a informação, tá? Então, o flow, que é advindo da psicologia positiva, é um estado considerado ótimo, e no trabalho tem se caracterizado como um construto relevante, né, para avaliar o estado emocional dos profissionais no ambiente organizacional. O bem-estar psicológico, por sua vez, propõe que o bem-estar é alcançado por meio do funcionamento pleno, conjugado com o autodesenvolvimento das forças e virtudes do caráter e da autorrealização do potencial individual. Então, o objetivo do estudo foi analisar a relação entre o estado de flow no trabalho e o bem-estar psicológico dos gestores das empresas da Associação Empresarial de Palhoça. Está nos dizendo onde, né? Em Santa Catarina. O estudo teve abordagem quantitativa, descritiva, utilizando o método de pesquisa survey e técnicas uni multivariadas para análise dos dados. A coleta de dados ocorreu pela aplicação de um questionário com perguntas fechadas, do tipo escala Likert, de 7 pontos. A amostra foi não probabilística, teve 152 respondentes. Agora o que nos interessa. Os resultados mostraram que, em relação à percepção dos gestores sobre o estado de flow no trabalho, a dimensão que obteve a maior média foi o prazer no trabalho, olha que interessante. E quanto ao bem-estar psicológico, foi o crescimento pessoal. Então, vamos até marcar aqui, ó, tiveram, né, prazer no trabalho e o crescimento pessoal. As relações entre os construtos foram testadas por meio de hipóteses e foram confirmadas relações positivas entre o flow dos gestores nas empresas e o bem-estar psicológico. Empiricamente, a avaliação dessas relações poderá contribuir para as práticas de que gestão sejam conduzidas de modo a promover o bem-estar e, com isso, aumentar o engajamento de forma a vivenciar o trabalho. Então, os resultados contribuem para a ampliação dos estudos na área. E aí, tá bom, tá bom, eu acho que alguma coisa aconteceu, tá? Então, olha que interessante, prazer no trabalho, que geralmente é raro a gente ter, né, e crescimento pessoal. Então, conseguiram relacionar essas duas, né, essas duas variáveis. Então, este é um estudo, que é o estudo dessa onde foi aplicada como é que se diz? O questionário, né? Sim, obrigada. E aqui a outra procura da felicidade, a teoria do bem-estar. Então, este é um estudo narrativo, né, uma revisão narrativa, vocês podem ver que ela só tem parte de resumo, teórico, não tem nenhuma aplicação de questionários, e os autores, eles vão trazer as partes. O que é legal desse estudo, que eles fazem uma apresentação, né, daquele filme, né, não é Grito de Liberdade, agora tem um livro, como é que é? Procura da Felicidade. Isso, essa Procura da Felicidade, com Will Smith, esse mesmo. E aí ele fala aqui, ó, também a mesma coisa, né? O presente ensaio-análise tem por objetivo elucidar os conceitos de bem-estar e felicidade para a psicologia positiva, com o intuito de mostrar aos leitores o quão importante é o desapego do negativismo contemporâneo, focando em abordar o que faz a vida valer a pena. E aí essa é a Procura da Felicidade, e aí ele vai relacionando, sim, alguém quer...
né? E aí traz aqui na discussão o livro que a gente viu, né, o Florescer, né, a semana passada, mas o que eu marquei de importante foi esse capítulo aqui, que é a união sobre o flow, né, e em um dos elementos como é que se chama? Da felicidade, está a teoria do engajamento. Teoria não, um aspecto que é o engajamento. Então, quando você fala engajamento em português, diz sobre o quanto se está envolvido em uma atividade ou em um objetivo. Ele está ligado, como a gente falou antes, né, na teoria do flow, criada por Mihaly, vamos dizer o primeiro nome dele, que é mais fácil, a qual cita que pessoas que vivenciam o flow se engajam mais, perdendo até mesmo a noção temporal enquanto envolvidos na atividade. A gente já viu isso daí. Para atingir o estado de flow, o nível de dificuldade da tarefa e o nível de competência do executor devem ser equilibrados, pois uma vez que a tarefa se apresenta mais difícil que a capacidade do executor de realizá-la, entra-se no estado de ansiedade, que é aquilo que a gente falou, ansiedade e estresse estão muito relacionados, tá? Um dia eu também vou falar sobre a Marilda Lippe, que é a nossa maior estudiosa de estresse aqui no Brasil, uma referência internacional, mas ela é brasileira. Então, bem como a tarefa é mais fácil que a competência do executor. Então, assim, outro elemento interessante é que para entrar nesse estado de flow, a tarefa ela não pode ser nem mais fácil, nem mais difícil. Tem que ter uma média, ou seja, tem que ter um equilíbrio, né? Então, onde acontece o estado, por outro lado, de apatia ou tédio. Assim, o estado de flow diz sobre estar engajado, focado e envolvido na tarefa no momento presente e na tarefa a se realizar, né? E aí fala que o processo de engajamento do filme, que ele traz como exemplo, né, no continuando do personagem principal, Will Smith, com seu esforço para vender os scanners, a fim de cumprir a meta, um esforço, né, para pagar suas dívidas, bem como também na sua determinação em estudar para entrar para a equipe de corretores, e quando entra na equipe estágio, fica evidente seu foco na realização das atividades do trabalho, apesar das adversidades que surgem, né? Então, às vezes, a gente pede para, né, que exista esse engajamento, mas tem outros elementos também, né, não é tão fácil assim. Por exemplo, a cultura da empresa também pode minar isso, você pode amar o que você faz, mas a cultura da empresa, né, uma empresa onde tem uma cultura tóxica de trabalho, né, pouco saudável, isso também pode minar essa situação. Então, a gente tem que ser um pouco realista também, né, no que, nesse flow, né. Que mais? Aí ele continua, né? Pesquisas sobre engajamento descobriram que indivíduos que tentam usar seus pontos fortes de novas maneiras, a cada dia durante uma semana, ficam mais felizes e menos deprimidos em 6 meses. Nesse contexto, observa-se que o personagem usa suas habilidades, o Will Smith, né, de comunicação de diferentes formas ao longo do filme, seja ao vender os scanners, ao buscar o estágio, ou até mesmo no modo como ele usa dessa habilidade para conseguir clientes. E aí, por fim, fala sobre o conceito de engajamento, é muito importante e é poderoso, do que simplesmente ser feliz, pois a felicidade é um dos muitos subprodutos do engajamento, né? Enfim, este é um elemento. E depois, outro elemento que eu trago para vocês é o livro do Mihaly, né, o Flow, Guia Prático para Encontrar o Foco Ideal no Trabalho e na Vida, e eu vou pedir para que vocês abram, né, se vocês quiserem, marquem a página 32, se eu não me engano, aqui vocês têm, eu acho que eu coloquei só até a página 50, que eu acho que é até aqui, como nos sentimos, como fazemos coisas diferentes. Na página 32, até colocar aqui, acho que até deixei marcado para vocês, né? É onde ele começa a trazer, né, 32 não. Não, o que é flow? Aqui. Aqui, não, pensei que tivesse deixado, metáfora do flow. É bem quando começa, deixa eu ver aqui. Flow. Pensei que tivesse marcado, já tinha marcado para vocês. Flow, deixa eu procurar aqui. Aqui. Essa mesma, aqui. 32. Tinha marcado, mas não marcou.
Então, bom, é interessante o primeiro capítulo, toda essa parte antes, eu não vou, porque senão a gente vai ficar lendo o texto, não é muito atrativo. Deixa eu ver o que a pessoa fala aqui. Só aparece a capa, mais nada. Só aparece a capa? Sério? Eu vou olhar, eu vou entrar lá, mas eu acho que aparece tudo. Bom, já vou entrar. Dê uma conferida lá no material. Se for assim, eu envio de novo, tá? Eu baixo e envio de novo para vocês. Então, ele conta uma história, né? Ele realmente. Gente, a forma como ele escreve é daqueles autores antigos que eles descrevem em mínimos detalhes tudo, né? Não é tão. Então, mas até chegar na página 32, onde ele começa a falar aqui que é o flow. Então, momentos excepcionais são o que chamei de experiências de flow. A metáfora do flow, do fluir, flow é fluir, né? É utilizada por muitas pessoas para descrever a sensação de ação sem esforço. Isso é importantíssimo, né? Eu acho que em momentos que se destacam como os melhores da vida. Os atletas se referem a isso como imersão, os místicos religiosos como estar em êxtase, os artistas e músicos como arrebatamento estético, atletas místicos e artistas fazem coisas muito diferentes quando atingem o fluir, o flow, mas suas descrições e experiências são incrivelmente parecidas. O flow tende a ocorrer, aqui, isso aqui também é importante, se eu tivesse deixado, né? O flow tende a ocorrer quando uma pessoa se vê diante de uma lista clara de metas que exigem uma resposta adequada. É fácil entrar no flow em jogos como xadrez, tênis ou pôquer, que possuem metas e regras de ação que possibilitam ao jogador agir sem questionar o que deve ser feito e como. Durante a partida, o jogador habita um universo independente, onde tudo é preto no branco. A mesma clareza de objetivos está presente quando realizamos um ritual religioso, tocamos uma música, tecemos um tapete, escrevemos um código de programação, escalamos uma montanha ou realizamos uma cirurgia. As atividades que induzem ao fluir, o flow, podem ser chamadas de atividades de flow, porque tornam mais provável que se produza a experiência. Em contraste com a vida normal, as atividades de flow permitem que uma pessoa se concentre em metas claras e coerentes. E aí depois eu não vou continuar, mas ele descreve um pouco mais. Isso é interessante, e depois na página 36, também eu deixo aqui para vocês, ele faz uma relação do que aqueles dois textos falam, que é o flow e a felicidade, e que a gente pensa que estão relacionados, que é essa parte aqui, é somente esse capítulo, né, ó, página 36, diz assim, o envolvimento total do flow e não a felicidade que contribui para uma vida plena. Quando estamos em flow, não estamos felizes, porque para experimentar a felicidade, precisamos nos concentrar em nossos estados internos, e isso desviaria a atenção da tarefa que temos em mãos. Se um alpinista tira um tempo para se sentir feliz enquanto estuda um movimento difícil, pode acabar deslizando montanha abaixo. O cirurgião não pode se dar ao luxo de se sentir feliz durante uma operação complexa, nem um músico ao tocar uma partitura desafiadora. Somente depois de concluída a tarefa é que temos tempo para olhar para trás e ver o que aconteceu. E é então que somos inundados de gratidão pela plenitude da experiência. É então que, em retrospecto, ficamos felizes. Mas é possível ser feliz sem experimentar o flow? Podemos ser felizes experimentando o prazer passivo de um corpo descansado, o calor do sol, a alegria de um relacionamento sereno. Esses também são momentos que merecem ser valorizados, mas esse tipo de felicidade é muito vulnerável e depende de circunstâncias externas favoráveis. A felicidade que se segue ao flow é fruto da nossa própria criação e proporciona uma complexidade, um amadurecimento cada vez maiores em nossa consciência. Então, depois assim, realmente o livro é muito legal, ele, como eu falei para vocês, ele é antigo, mas eu acho que ele é tão presente. Também coloquei o terceiro, ó. Eu acho que ele é, apesar de ser antigo, ele é muito bom, né, porque ele traz essa visão. E aí eu quero continuar perguntando para vocês, né, fazendo algumas perguntas
né? Então, já falei antes, já comecei antes perguntando para vocês quais as atividades que te levam ao estado de flow, né? Algumas já comentaram, né? Flow no trabalho e flow no prazer, se vocês entendem que há diferença, por exemplo, vocês percebem isso, todo mundo trabalha aqui, como é que é isso para vocês? Alguém quer levantar a mão para falar? Estão tímidos, tímidas, todos? Eu não trabalho, quer dizer, eu trabalho em casa muito, né? Mas fora não trabalho, por enquanto não estou trabalhando. E esse estado de flow, no lazer, eu me encontro quando eu vou ler um livro, principalmente aquele que me atrai, aquele título, aquele tema que me atrai. Entendeu? Aí eu perco mesmo essa noção de tempo, como se diz, não gosto que me interrompe, etc. Adoro mergulhar nisso. Mas sozinha, quietinha, entendeu? Acho que aí eu me encontro. Perfeito, perfeito. Então, é realmente esse o flow no lazer, né? Flow no lazer. Né? A Kátia já deu o exemplo delas, não sei se quiser comentar alguma coisa. Para mim, hoje é estar com a família. Sim, sem ver horário, sem ver, né? Também, exatamente. No trabalho, ninguém, tá tudo tóxico, esse mundo laboral. Meu Deus do céu, como é que tá esse mundo laboral? Melhor nem perguntar. Eu gosto do que eu faço, eu sou meteorologista, então o meu trabalho é olhar para o tempo, né? Então eu tenho flow enquanto eu estou trabalhando. Que bacana, bem-vinda. Não sabia que tínhamos meteorologista aqui. Perfeito, ótimo. Você trabalha com dados? Trabalho com dados. Estou falando porque eu trabalho com dados, eu amo os dados, a estatística e tudo mais. Ok, perfeito. Ok. Quem mais? Alguém mais quer comentar no trabalho? No trabalho, eu acho que assim, né, minha experiência dando aula, né, eu ficaria horas aqui, né, falando com vocês e passando e, né, interagindo, e porque realmente é muito satisfatório. Mas eu posso falar com certeza que quando eu comecei a dar aula no começo, bem no comecinho, gente, era realmente bastante ansiogênica a experiência, porque a gente não sabe como se organizar, então dá medo, né, como se diz, esse medo de avaliação do outro que a gente tem quando está aqui na frente, né? Então, mas depois você vai pegando prática e hoje é uma delícia, né? Mas minha experiência no trabalho é essa, né? Também nos dados, quando os dados em si, é muito interessante, como eu faço freelance de análise de dados, a questão é quando vem o outro não entende o que você fez e quer opinar, aí já, porque eu estou enfiada nisso, né? Eu começo a pensar, o outro não entende o que eu estou fazendo, enfim. Mas, então, assim, como seria, né, se alguém mais quer compartilhar esse flow no trabalho? Estado de flow tem sido para mim desde quando voltei a estudar no ano passado. Ai, que bom, perfeita! Ótimo, ok. Então, essas são algumas perguntas. Que mais? Eu tinha outras perguntas para fazer para vocês. Atividades que levam flow. Por exemplo, vocês teriam, né, hoje estariam abertos a entrar em atividades novas para ver se conseguem atingir esse estado de flow? Sim. Tem vontade de fazer alguma coisa diferente? Já imaginaram que poderia levar vocês a esse estado de flow? Eu vou puxar um pouquinho mais para o teu lado, porque eu fiz magistério, trabalhei 7 anos na educação. Atualmente não dou mais aula, não falo, e eu sinto essa falta. Então, eu acho que hoje o que eu busco, embora eu gosto muito do trabalho, sinto o flow no meu trabalho, eu busco essa troca de experiência, de estar também falando com o público e passando os meus conhecimentos. Isso
eu toparia fazer alguma coisa nesse sentido. Não sei se você tem mestrado, mas não te aconselho por esse lado, não. Porque é uma relação um pouco complicada com os orientadores e tudo mais, não dá nada de flow, é ao contrário, tudo que é estresse, burnout, é bem complexo. Estou estudando psicanálise e terapia, e essa área dá prazer em poder ajudar o outro, que bacana. Ai, mas a questão é, outras vezes a gente ajuda, quando é o paciente, aquele paciente que ele aprende muito com você, que ele participa, é muito interessante. Mas quando aquele paciente que ele não colabora, então você pede as tarefas, você faz as coisas, né? Por exemplo, a pessoa ansiosa é um paciente muito bom, né? Porque a pessoa ansiosa, ela faz tudo que você pede. Então, é muito interessante. Ah, bacana. A minha área é um pouquinho diferente da psicanálise, né? Mas eu acho que os pacientes, as visões são muito parecidas. Mas o ansioso, ele flui, é muito interessante, porque você ensina as coisas para ele, e ela, né, ou seja, a gente fala indivíduo, né, ele vai aprendendo, ele vai replicando, ele vai generalizando o que você ensina, então, respirar, né, eu passo mal, não, eu lembrei de você falou do respirar, né, enfim, então, isso é muito bacana. Agora... o meu estado de flow e no momento em que estou muito... também atividades religiosas, né? Isso. E aquele paciente que não, né? Porque vocês possivelmente estão fazendo ciência da felicidade para ajudar pessoas, né? Acho que todo mundo aqui de ciência e felicidade, ou tem aqui alguém da ressocialização do toxicômanos? Todo mundo é da ciência e felicidade aqui, o grupo? Sim? Então... perfeito. Então, aquele paciente, né, às vezes são, por exemplo, o borderline, né, o borderline é difícil de lidar, ele não colabora, alguns tipos de transtorno de personalidade, também eles não aderem, né, os toxicômanos também é um perfil, né, difícil, muitas vezes eles não são fáceis, justamente pelas recaídas, pelo ambiente onde eles estão, não é fácil trabalhar, né, às vezes eles, muita força de vontade mesmo, e geralmente tem que ter a questão da medicação, né, a medicação também tem que ajudar, então é interessante esse processo com eles. Que mais, assim... mas o ansioso é o mais que aprende mais rápido, e ele quer aplicar porque ele aprende mais rápido, ele quer aplicar o quanto antes. Acho que até por causa do ansioso, né? Porque ser ansioso, eu acho. Ciências da mente, a área da minha fascina. A mente, ela é realmente um ponto de interrogação, né? Enfim. Então, ficou claro para vocês do fluir? Por exemplo, a teoria do fluir. Vocês conheciam essa teoria? Tinham escutado a teoria do fluir? Eu não. Não? Nunca tinham lido nada? Não conhecia? Eu estudo agora, porque eu estou longe também, né, da sala de aula, já tem muito tempo, né, eu lecionei por 15 anos, há 10, e agora estou me buscando e vendo se eu consigo voltar para o mercado de trabalho, né, com esse etarismo todo agora, não sei se é possível, mas estou buscando uma nova área, ou introduzir, de repente, essa psicologia positiva dentro da educação, da escola. Quero depois ver qual é o direcionamento, né, que esse curso vai me levar, porque, embora seja a área da saúde, né, mas eu acho que as pessoas estão tão doentes que nós podemos aproveitá-lo em num leque de setores, né? Não só saúde, educação e diversos. Acho que ele abre, é bem abrangente. Exato, como eu falei para vocês, aí faço trabalho social, como habilidades sociais também, né? Habilidades sociais é um leque, né? É um leque, tem os Delprete, né? Que é um casal, é o Almir e a Zilda, eles têm um instituto, gente, é um barato. Você pode incluir em qualquer lugar, vocês podem incluir. Vocês colocam aqui Instituto, Delprete, acho que Delprete, e vocês têm muita informação sobre habilidade social no Instituto Delprete, legado do Almir da Zilda,
E porque a assertividade hoje, né? Eu quero me inscrever, são uma graça a eles, eles sempre dão cursos, e aqui estão vendendo cursos, mas eles sempre, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, mas sempre ela tem, no Instagram, ela apresenta, a Zilda, ela apresenta muitas lives e muitos cursos gratuitos, e assim, de altíssimo nível. Então, procurem ela no Instagram, porque é tudo relacionado, porque as habilidades sociais é o geral de todas as... da assertividade, da parte de assertividade, autorregulação emocional, civilidade, né, e tudo assim, respeito ao outro, como me posicionar. A gente fala aqui na emoção, que quando a pessoa, ela grita com você, ou ela passa essa raiva, ela não consegue falar em palavras o que ela está sentindo. Ela não consegue descrever, né? A gente está com uma paciente que ela começou do além, a gente fala que é do além, mas não é do além, né? Ter crises de ansiedade e alguma coisa está acontecendo que ela não consegue dizer, meu limite chegou, ou eu estou, né? Então, a Zilda e o Almir, eles ensinam tudo isso, é muito legal os livros dele, né? E falam desses limites, né, que a gente tem. Então, digamos assim que o que a gente aprende aqui na psicologia positiva é um pouco como as habilidades sociais, que elas podem entrar, né, em tudo. Há um momento em que se espera a pausa da mente e não pensar deixa eu pegar aqui, pensar uma certa paralisia, exatamente, né, que mais, assim, mas é bacana. E assim, fico agora aberta para alguma pergunta, né, relacionada ou alguma outra questão, mas o do Flow que eu queria passar é isso, né, lembrem do e-mail sempre, o e-mail que eu vou até copiar e deixar no chat, né, se vocês, sempre espero os e-mails de vocês, mas não recebo nenhum e-mail de vocês, né, enfim, e eu pensei que essa semana ia ter alguma coisa, não teve nada, mas sempre espero, né, e-mail, né, de vocês, em relação a alguma pergunta, alguma dúvida, alguma leitura, né, em relação a algum feedback também, a gente não sabe tudo, a gente também precisa dos feedbacks, tá, enfim, não, né, enfim, é isso. Vou até parar agora. Pode falar, que pode interromper sem nenhum problema. Eu